Olá! Este vídeo é destinado aos biólogos que respeitam a astrologia e acreditam que no útero arquetípico os conceitos e suas respectivas áreas de conhecimento se unem, se ajuntam. Essa região, a do útero arquetípico, é a da mais completa união, da máxima simplicidade. É simplesmente o ponto de partida fenomênico. Nela, os conceitos perdem a sua personalidade, isto é, aquilo que os diferencia, restando apenas os aspectos que os igualam. Nessa região, portanto, as palavras perdem o sentido. E o mecanismo que melhor retrata essa condição limite é o símbolo. O símbolo. Por enquanto, vamos esquecê-lo e nos fixar em nosso propósito, ou seja, o dispor uma perspectiva de união entre a biologia e a astrologia. E para este encontro, será um encontro, iniciaremos pelos fenômenos mais antigos, os que estão na origem do conhecimento astrológico, os zodíacos. E como o nosso objetivo é transportá-los, os zodíacos, para a dimensão biológica, em particular para a genômica, recorreremos de início ao zodíaco oriental, exclusivamente animal. Lembrando, porém, que ele é homólogo ao ocidental. Aqui uma pequena operação. Vamos retirar então o zodíaco, tá? Equivale ao zodíaco ocidental, aqui equivalente ao zodíaco oriental. Neste vídeo nós vamos trabalhar com o oriental, que é exclusivamente animal. Vamos lá. O primeiro passo, gente, será considerar os seus 12 arquétipos, não como signos astrológicos, mas como populações animais concretas, objetivas. Por exemplo, lagarto, tá? Lagarto. Não dragão. Dragão, cobra larga. Cobra larga, lagarto. É biológico. Né? E no atual momento evolutivo, ou seja, nós vamos considerar essas 12 populações no atual momento evolutivo. Nós teremos, de um lado, os animais azuis, os quais no ato da comunicação preferem receber do que emitir informação. Ou seja, ver, ouvir, VO, do que serem vistos, ouvidos, SVO. Eles são planos corporais, certo? Receptores. Apesar de planos corporais diferentes, são todos, tem uma característica comum, que é serem receptores de informação. E do outro lado, nós temos os emissores, que preferem emitir, num primeiro contato, do que receber informação. Isto é, se fazerem vistos e ouvidos, do que verem e ouvirem. Ora, essas opções sensoriais, VO e SVO, elas determinam uma série de atributos corporais primários significativos. Exemplo, me acompanhe. O animal que se posiciona para ouvir, como o gato, deve ter e tem uma conduta fonatória, sonora, diversa do que se posiciona para ser ouvido. Vocês concordam? Vídeo miado. Miau, miau, miau. Mas parece um pedido de desculpas por estar se expondo. Afinal de contas, a libido felina é do ouvir e não do ser ouvido. E essas considerações, elas se estendem não só aos aspectos físicos desses animais, como também aos psíquicos. Os azuis, aqueles que se posicionam, cuja libido audiovisual é ver e ouvir, eles são naturalmente mais exigentes na interação, porque eles veem e ouvem. Isso os torna exigentes. Os vermelhos, os que preferem se fazer vistos e ouvidos, são mais condescendentes. Certo? Por este ponto,
cabe a pergunta: à custa de que entidades genômicas esses caracteres primários que descrevemos se manifestam? Repetindo, à custa de que entidades genômicas esses caracteres primários que nós descrevemos, eles se manifestam? A resposta é uma perspectiva evidente. Tá? Uma perspectiva. Mas para quem convive com esses animais, ela é clara e cristalina. No atual momento evolutivo, deve existir neste universo reduzido, né, o dos animais zodiacais, um nível genômico mais profundo, onde os vetores VO e SVO atuam. Por essa perspectiva, aos caracteres zodiacais, gente, aos caracteres zodiacais correspondem, certo, entidades genômicas. Ou seja, a astrologia se junta à biologia nessa dimensão. E completando o raciocínio, nos animais, VO e SVO atuam no período gestacional. Aqui é período gestacional, gente. Antes do nascimento. Aqui é após nascimento. Né? Nos animais, VO e SVO atuam no período gestacional, antes do nascimento, orientando os seus planos corporais, os planos corporais desses animais, a se estruturarem ou para ver ouvir, ou para serem vistos ouvidos. Tá? E após nascimento, em relação a essa função, eles são desativados. Né? Os corpos já estando formados, esses vetores genômicos, eles são desativados nessa função. Tá claro? E vem a pergunta, e nos homens, e nós seres humanos, essas duas opções existem? Essas duas opções primárias, ver e ouvir e ser visto e ouvido, elas existem? A resposta é sim. Os corpos das pessoas nascidas nos anos lunares dos animais azuis são de libido receptora, isto é, ao se comunicarem, preferem ver e ouvir de início, receber informação, do que serem vistos e ouvidos, do que emitir informação. Tá? E os vermelhos são da libido oposta. Ora, isso nos remete a um mecanismo de transmissão astrológico. Um pequeno intervalo para eu até alterar o cenário. Gente, desculpa a rusticidade. Ui. Muito obrigado. Vamos lá. Ora, isso nos remete, né, prosseguindo, ao mecanismo de transmissão astrológico. Né, e a conclusão de que, inversamente ao que ocorre com os animais estão aqui, tá? Nos homens, as entidades genômicas VO e SVO atuam após nascimento, porque o mecanismo de transmissão é astrológico. Né? Tá? Aqui, antes do nascimento, nos animais. Nos homens, após nascimento. Certo? É intuitivo, porém, que esses dois vetores, VO e SVO, tá? eles estão no genoma humano, antes do nascimento. É intuitivo isso. E no momento do nascimento, eles estão desativados por enquanto. Tá? E no momento do nascimento, um dos dois é acionado, ou este, conforme o ano lunar correspondente do indivíduo. Tá certo? Conclusão. Enquanto nos animais, VO e SVO atuam na formação dos seus corpos, dos corpos desses animais, tá? No período gestacional, né? Antes do nascimento, nos homens, essas entidades genômicas atuam no pós-nascimento, na formação da consciência, porque o corpo já está formado. Atuam na formação da consciência. Imagine, por exemplo, uma pessoa, vamos imaginar aqui, ó, olha o esquema, uma pessoa
tigre, tá? Convivendo com um macaco, uma pessoa macaco. Inevitavelmente, certo? Inevitavelmente ocorrerá a formação da consciência entre eles, né? Um tigre, uma pessoa tigre com uma pessoa macaco. Tá? São pessoas em oposição, em complementaridade, né? Então a consciência se forma com a reação que acontecer entre ambos, né? A consciência é um fenômeno reativo, tá certo? Muito bem, muito bem. Para encerrar, o conteúdo exposto nos remete a um dos símbolos mais significativos da antiguidade, o qual, infelizmente, foi e vem sendo equivocadamente utilizado por alguns. Este símbolo, ele retrata, entre outras coisas, o que ocorre de mais profundo, tá? Nas transições. Tá? O fenômeno da inversão. Né? Por exemplo, esta aqui é a linha, me acompanha, é a linha da ativação das entidades genômicas. A linha da ativação. E aqui é a linha da desativação. É uma inversão. Tá? A vida no universo manifestado é uma sucessão de momentos transitórios, né? De trânsitos. E o mais importante deles é o da transição entre animais e homens. A transição, gente, animal-homem. É o mais importante trânsito. Quanto a este, o símbolo revela duas perspectivas animadoras para as futuras gerações. Quais sejam? A primeira, a de que existe sim uma macro diferença genômica entre animais e homens, a ser detetada pelos biólogos e interpretada pelos astrólogos. E a segunda perspectiva é a de que os pensamentos evolucionista e criacionista inevitavelmente se darão as mãos. Essas perspectivas, essas duas perspectivas, são analisadas em detalhes nos sites A Diferença Animal Homem no DNA.com.br e zoosemióticasensorial.com.br. Tá? Caso conheçam biólogos e ou astrólogos que tenham a mente futurista, né? Precisa ter a mente um pouco futurista, né? Ou como se diz aí, que tem uma mente assim fora da caixinha, né? Caso conheçam astrólogos e biólogos que se encaixem neste rótulo, tá? Compartilhem, né? Não há contraindicações, né? Esse tema aqui mal não faz, né? A não ser para os ortodoxos e os egóicos. O ego, né? O ego e a ortodoxia, eles são obstáculos à percepção. Né? E no atual momento que nós estamos vivendo, né, a humanidade está vivendo, inclusive a ciência está vivendo, na área do conhecimento, que é de uma transição enorme, uma macro transição, a percepção ela é fundamental. Né? Ela é fundamental, sem ela não há visualização do futuro real, né, que nos espera. Tá certo? Então eu peço que compartilhem. Né? Tá joia? E até o próximo vídeo. Obrigado.